Então, seguindo nossa aula, né, passada, a questão da parte teórica, depois dos exercícios nós já fizemos aí, aparecem alguns endereços, na verdade não são endereços, são faixas de endereços que têm algum uso diferente. Tá? Então, exemplo, nós vimos que a largura do endereçamento IP são 32 bits, só que eles não são usados como se chama em flat, quer dizer, o do zero até o último. Não é assim que funciona, são divididos em classes inicialmente e hoje em dia em classless. Mas dessas faixas todas, esses endereços aqui, que podem ser usados para hosts, o que a gente está fazendo até agora, eles só vão até o prefixo 223. Certo? O 224 tem um uso para multicast. Um exemplo aqui, eu estou fazendo multicast agora. Eu estou mandando minha tela em multicast para vocês. Então o que está acontecendo? A máquina de vocês tem um endereço IP unicast e faz parte de um grupo multicast. Esse grupo multicast tem uma faixa de número, de endereço, dentro desse range aqui, dentro dessa faixa. Então, esse endereço, na verdade, não representa uma máquina, ele representa um grupo. Então, ele é especial. Veja que aqui eu tenho uma reserva bastante grande até para fazer esse tipo de coisa. Porque eu preciso de um endereço para um grupo, né? Preciso de um para um grupo todo. O outro caso, que são esses endereços aqui, da parte final da faixa dos 32 bits. Então, pegando o primeiro octeto ali, setando o primeiro em 1 da 128, o segundo 192 e assim vai indo, até o 255 são endereços experimentais. Eles não estão em uso. Então, na verdade, eu tenho para endereçar hosts do 0 até o 223. Se eu tiver um endereço de uma máquina com 22, por exemplo, 226, não é válido. Ele é um endereço de multicast. Se eu tiver um endereço 241, veja, vai dar problema isso? Dentro de uma rede local, não. Eu faço o que quiser numa rede local, certo? Mas na internet como um todo, a questão de roteamento, isso aqui não funciona. Tá? Então essa é a ideia aqui desses endereços, digamos, especiais aí. A gente vai estar, na verdade, tratando desta faixa aqui. Ok? Outra questão importante, endereços públicos e endereços privados. Vejam, nós estamos usando aqui, no nosso laboratório, uma faixa 192, 168, 200 ou 201. A gente está usando duas classes C. Esses endereços podem se repetir em qualquer outro lugar. Só não são endereços públicos, ou seja, eles podem ser repetidos dentro de redes locais que não aparecem fora, digamos, da parte de roteamento público. Dentro da minha rede eu faço o que eu quiser. O exemplo aqui, por exemplo, pega modems ADSL. Cara, modem ADSL tudo é 10 alguma coisa, 92, 68, não é isso? Quantos modems ADSL existem no mundo? 10 milhões, por exemplo. Certo? Existem 10 milhões, não tem problema. Por quê? Tem que ter um mecanismo que traduz os endereços internos para o endereço público, que é o NAT. A gente vai conversar depois. Então vejam, algumas faixas de endereços, elas não podem ser usadas na internet pública. Na internet, digamos, em redes internas, podem se repetir. Okay? Isso foi motivado pela, digamos, deficiência da forma de distribuição dos endereços. Começaram a faltar endereços. Então os caras começaram a criar formas de poder dar endereços IP para as máquinas e elas poderem se comunicar. Só que feriu o princípio básico, da verdade, da internet, como ela foi pensada. De uma máquina encontrar outra diretamente. Não é assim que funciona. Olha um caso no modem ADSL. Eu tenho 10 máquinas atrás e tenho um IP válido apenas. Não é isso que acontece normalmente? Em ADSLs residenciais. Então, qual é o efeito aí? Eu tenho um mecanismo de tradução no modem ADSL para poder fazer isso aí. Senão eu estaria limitado a uma máquina só. Isso em casa nem é tanto problema. Até hoje é um baita problema, certo? Mas imagine uma empresa. Imagine cada host na internet tendo um endereço público. A internet já teria parado há muito tempo como ela está. Por isso que tem IPv6 e outras coisas. Então, um exemplo aqui das redes privadas que usam esta faixa aqui, 92680 até o 9268255. Então, toda essa faixa de endereços aí pode ser usada
Toda esta faixa aqui pode ser usada, 172.16, que é uma classe B, são várias classes B, aqui são várias classes C, e aqui é uma única classe A. Então essa 10 pode se repetir quantas tu quiser. Eu posso dividir ela em sub-redes, posso fazer uma baita volta aí. Isso está definido nesta RFC aqui. Lembra da RFC, como a gente viu aquele exercício com o protocolo IRC? Define como funciona o protocolo. Então aqui, para mostrar para vocês um exemplo de como essa RFC está aqui, ó. Veja, de 96. Então começou aquele período assim, ó. O que a gente vai fazer, cara? Estão acabando os endereços públicos, IP. Quem não tiver mais endereço público não vai funcionar na internet, então vão ter que dar um jeito. Aí começaram as famosas gambiarras. NAT é uma tremenda gambiarra. É uma tradução de endereços não públicos para endereços públicos. Aí definiram essas faixas aqui, ó, que podem ser usadas. Está aqui. Estas faixas são reservadas para uso interno. Espaço de endereçamento privado. Eu posso usar atrás de um firewall, atrás de um NAT, quantas vezes eu quiser. Mas não podem ser roteáveis. Ou seja, uma máquina pública na internet não tem esses endereços aqui. Certo? Não existe limitação nenhuma, isso é uma coisa mito. Ah, não posso usar. Pode. Dentro de uma rede, como você quiser. Certo? Dentro da rede interna, pode usar qualquer uma dessas faixas aqui. Só um teu servidor de páginas, um servidor não pode ter esse endereço aqui. Tá? Então vamos lá. Então daí surgiram essas limitações. Outros endereços especiais. Bom, endereço de rede broadcast, nós já vimos aqui. Então o seu endereço em cada rede tem um que identifica a própria rede e outro broadcast. O objetivo do endereço da própria rede é para roteamento. Na verdade, imagine só. O que é o endereço de rede? Ele define quais outros endereços estão naquele conjunto. Então imagine só. Quando eu olho o endereço de rede, eu digo quais são as faixas de endereço que estão dentro daquele conjunto. É isso que a gente estava fazendo aqui. A gente não viu do início ao fim. Eu quero saber se o endereço, por exemplo, aqui que a gente fez o exercício, 36, em qual rede ele está? Ele está contido aqui dentro, não está? É para isso que serve esse endereço. Em vez de eu botar, por exemplo, caminho para todos os endereços IP, eu boto um único que representa todos eles. Isso em roteamento é fundamental. É um endereço que representa milhares, milhões de outros. Certo? Essa aqui é a lógica de endereço de rede. Isso vai ficar bem claro quando a gente for ver com a parte de roteamento. Fica claro porque se usa endereço de rede. Rota padrão. Então quando vocês configuram aí, no caso de uma máquina host, Windows, Linux, a rota padrão, ou recebem por DHCP, o que eles estão dizendo na verdade? Qualquer endereço que não esteja na minha rede, tu vai endereçar para a saída padrão. Não é isso que acontece? Desde o Google, não está na minha rede, manda para o gateway. Não tem gateway, destino não alcançável, acabou. Não tem para onde mandar, fim. Outro endereço importante nós já vimos aí, endereço de loopback, que na verdade não é um endereço, é uma classe A isso aqui. Pô, uma classe A, cara, tem 16 milhões de endereços. Eu tenho 16 milhões de endereços para representar a própria máquina. O mais comum é o 127.0.0.1. O que faz isso? Tu acessa a tua própria máquina. Não é isso? Tu dá um ping para esse endereço, dá ping para a tua própria máquina. Tu não sai na rede. Tu faz na tua própria máquina. É a pilha TCP/IP do sistema operacional. Apareceu esse outro cara aqui. São os endereços locais de link. Isso aqui, na verdade, se não me engano, certo? Ele foi criado pela Microsoft. Vocês devem reparar o seguinte, vocês pegam uma máquina, numa rede local aí qualquer, vocês colocam para receber o endereço automático, não recebe o endereço automático, ele assume o endereço desse aqui. Isso aqui é uma classe B, certo? Então, 169.254, qualquer prefixo desse, na verdade, é criado um endereço fake, certo? Fictício ali, aleatório, que não tenha outro na rede, para as máquinas poderem se enxergar. Então imagina só, o meu endereçamento aqui nessa rede é 192.168.200. O servidor de DHCP que entrega esses endereços não está respondendo. Eu ligo essas máquinas, ok? Não responde o endereço que eu deveria receber.
existe um serviço no Windows e no Linux também, que gera um endereço dessa faixa aí. Qual é a vantagem disso? As redes Microsoft, por exemplo, elas se encontram pelo nome das máquinas. Não é isso? Compartilhamento, minha impressora. Ele vai procurar em broadcast minha impressora. Se tu tiver o endereço da mesma rede, tu encontra. Essa aqui é a lógica dessa classe B aqui. É local link alguma coisa isso aqui. É a pipa, né? A pipa, exatamente. Automatic, private e IP, não sei o que. Certo? Address. Acertei. Bom, então ele faz isso. É uma boa. O IPv6 tem a mesma lógica. Certo? O IPv6 tem a mesma lógica. Ele pega o MAC address, monta um endereço IPv6 único na rede e não precisa nem configurar endereço IP. Neste caso aqui, como é que ele descobre que não tem mais ninguém usando esse endereço? Lembra do app gratuito? Lembra do app gratuito para quem servia? Eu monto o endereço aqui. Pergunto na rede, alguém tem esse endereço? Não, então esse é meu. Isso gera bastante broadcast se tu não pega um DHCP na rede. Percebo isso, pessoal, em máquinas que não estão funcionando em rede, por exemplo. O cabo de rede está com problema, tu vai olhar a máquina, ela tem um IP desses aí. Vocês já perceberam isso? Já viram isso aí? Tá bem. E tem essa outra faixa aqui, que é testnet, também os caras deixaram reservado isso. Portanto, esses endereços estão aqui, certo? Os endereços da RFC 1918, aquela faixa 10, 1268 e 172, 12 alguma coisa, ou 16 alguma coisa, esses caras não aparecem repetidos na internet. Não aparecem em máquina nenhuma, certo? Eles aparecem dentro de redes internas. Eles não são visíveis fora de redes internas. Entendido aí? Tá bem. Em relação ao histórico, certo? Como é que os caras criaram endereçamento IP? Definiram lá no protocolo, no cabeçalho, 32 bits, beleza. Como é que a gente vai dividir esse negócio? Cara, a gente não pode usar isso na corrida. Por quê? Porque o cara de uma rede no Brasil tem um domínio administrativo completamente diferente de um cara na Argentina. E eles não vão se conversar, cara. Não tem. Eles não vão conversar um com o outro, o cara usa do 10 ao 15, eu vou usar do 16. Imagina organizar isso. Então o que se fez? É o seguinte, cara, isso aqui foi muito baseado também na questão hierárquica que tinha na telefonia. Veja, qual era a referência de redes de dados? Telefonia, certo? O que tu faz com o telefone? Então cria prefixos que definem regiões? Aqui dentro foi um pouco diferente, certo? Mas obedeceu uma certa hierarquia. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa faixa de 32 bits e vamos dividir esse negócio de alguma forma. A divisão foi da seguinte forma. Olha só. Se criaram classes. Então, classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Partindo aqui de trás para frente, a classe E são aqueles endereços experimentais. Esses endereços não são usados, certo? Até hoje não são usados. A classe D é para multicast. Então são endereços que representam grupos. E aí começam então as outras classes. Olha só. Os caras fizeram uma divisão bem básica. Olha, nós temos 4 octetos. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma rede que tenha poucos hosts, mas sejam múltiplas redes. É o caso de classe C. Eu tenho 2 na 24. Olha só. N aqui, ó. Eu tenho 2 na 24 redes, cada uma delas com 256 hosts. Tenho bastante rede. Então, assim, ó, uma empresa. Ok, beleza, tamo aí. Numa época, pessoal, que os caras tinham 2 computadores nas suas empresas. O cara tá, 255 endereços é muita coisa. Aí, mas tem umas redes que são maiores que isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos usar uma outra divisão, que é pegar os 2 primeiros octetos e deixar como prefixo. Esse cara aqui não existia nem barra 16 na época, certo? Essa notação de barras vem depois. Bom, classe B, ok. Vamos usar os 2 primeiros octetos. E aí, temos as classes A. Já que a gente sabe aqui que o 0 é reservado, né? A classe A, a primeira 0 é reservada, para a rota padrão,
ou qualquer IP e outras coisas. O primeiro octeto é prefixo, e o resto é para host. Bom, aí, definir o seguinte, e veja que máscara de subrede vem bem depois, tá? Mas, já vamos dar uma olhada no seguinte aqui. Percebam, em binário, por isso que eu estava falando com vocês a questão do binário. Olha só, classe A, o primeiro bit do primeiro octeto é 0. Olha só, classe A. O que eles fizeram? Isso aqui, vejam, foi tudo feito para roteamento. O roteamento era baseado só no primeiro octeto. Primeiro bit, fixado em 0. Isso aqui não vai variar. E o resto? E o resto vai variar. Ó, os outros 7 vão variar. E aqui? Aqui tudo é para host. Então, qual é a menor rede que eu tenho aqui? A 0. Qual é o primeiro endereço? Tudo 0, mas é reservado, não posso usar. Qual é a primeira classe A válida, então? A primeira válida? 0 aqui. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. A primeira classe A é essa aqui, ó. Por que barra 8? Porque o prefixo é esse cara aqui. Essa é a primeira classe A. 1. E esses outros octetos aqui são para hosts. Quantos hosts cabem aqui? 2 a 24. Nós fizemos o cálculo do dia aí, né? Dá 16 milhões de variações aqui. O que é isso aqui na prática? A empresa de vocês, na época, solicitava: eu preciso de endereço, eu quero acessar a internet. Toma uma classe A para ti. Eu tenho 5 computadores, não tem problema. Toma aí, ó. Vai crescer bastante. Mas 16 milhões, cara. Complicado. Bom, classe B. Olha só. Como é que eu sei qual é a próxima classe B? Qual é o próximo valor aqui depois de tudo 1? Olha só. A última classe A qual é? A última. Não vai ser tudo 1 aqui? Quanto é que dá isso? Não dá 127? É, né? Esse cara aqui não vai variar. Esse é fixo. Se eu encher de 1s aqui, tem que calcular tudo isso? É só olhar aqui. Quanto é que é 2 a 7? Não é 128? Então esse número todo 1 aqui não é 128, é 127, é 1 a menos. Classe B. O que os caras fizeram? Bom, o primeiro octeto tem que ser maior que a última rede classe A. Não é isso? A última classe A era 127. Qual é a primeira classe B? 128. Não é um 0? Não é 2 a 7 aqui? O que mais? Os outros 6 endereços aqui? Isso aqui é para rede. Então eu aumentei, na verdade, o meu número de redes aqui. Eu tenho mais redes classe B. Não tenho? Na verdade eu tenho quantas classes B? 6 aqui, 8 aqui. Eu tenho 2 na 14. Não é isso? Quantas classes A eu tenho? Eu tenho... se eu descontar o 0 aqui, eu teria, na verdade, 127. São poucas redes classes A. São poucas. Com muitos endereços disponíveis. E classe B, já tenho mais. Mas mesmo assim, certo? É muito endereço, cara. É 2 na 16 endereço IP. É muita coisa. Imagina só. Bom, quem usaria uma classe B hoje, plenamente? Talvez, sei lá, Google, Facebook. Tá? Nossa, aqui são, certo? Vamos ver o seguinte. Classe C.
Bom, classe B começa então em 128 e vai até qual valor? A gente analisa, na verdade, só o primeiro octeto. Qual é o próximo valor aqui? Qual é o próximo valor? 191. Porque 192 não é isso aqui, ó? Não é o próximo? 2 a 7 mais 2 a 6 é 192. Então, minha classe B, na verdade, a última classe B é 191. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Se tu olhar o primeiro octeto do endereço IP, tu já diz se é classe A, se é classe B, se é classe C, se é classe D. Só olhando o primeiro octeto. Tá? Então, repare. Classe C, eu vou ter os meus endereços aqui de rede, e eu tenho um montão de redes agora. Olha lá. E só tenho o último octeto para host. É 1, 0, né? Esse cara aqui é 1, 0, né? É 1, 1. Sim, porque não pode passar o valor que tem o outro, né? Tem mais para trás. Certo? Este cara aqui vai ser o log em seguida. Então as classes C começam em 9, 2. E vão até qual valor? Bota tudo 1 aqui. Quanto é que é 192? É tudo 0 na parte de rede aqui, não é? Qual é o maior valor que eu tenho aqui? Tudo 1 aqui. O que dá tudo 1 aqui? Dá 2, 2, 3. Não é isso? Faça o cálculo aqui. Se quiser, convertam aqui. Botem tudo 1 aqui. E faça a conversão. Classe D. Ela tem que começar no 224. Quanto é que é 224 aqui? É 1, 1, 1, não é? E tem mais um 0 fixo aqui, não tem? Então, a classe D começa sempre no 224. E vai até qual valor? Enche o de 1 aqui. 239. Classe E começa no 240. Agora vamos parar para pensar uma coisa aqui. Por que foi criado desse jeito? Primeiro, não existia máscara de rede. Segundo, para facilitar o roteamento, bastaria analisar 4 bits, apenas 4 bits do pacote do endereço, desculpa. 4 bits do endereço para saber em qual classe ele está. O roteador, olhando os 4 primeiros bits, já sabia em qual rota poderia direcionar o pacote. Estamos falando aí nos anos 80. Ok? Então vejam a capacidade dos equipamentos da época. Hoje tu usa máscara, etc., usa CIDR, faz um monte de coisa. Mas analisando historicamente. O que a gente precisa saber de classe, na verdade? Aqui para nós, o primeiro octeto é a chave para saber se aquele endereço é classe A, B ou C. Só que isso hoje em dia não tem validade nenhuma, a não ser histórica. O que vale para nós hoje é a questão da máscara de subrede. Reparem aqui nessa coluna, certo? Isso aqui, pessoal, essa notação aqui, ela funciona da seguinte forma. Vamos pegar o caso de uma classe A. Vou pegar essa classe A aqui, ó. 1. Olha só. 1, 0, 0, 0. Eu estou representando esse cara aqui com barra 8, né? Eu não estou fazendo isso aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que só os primeiros 2 são fixos. Esse é o prefixo da rede. Tá? Isso aqui é o prefixo da rede. Vou pegar o endereço dessa rede aqui. Por exemplo, 1, 0,
1. Este cara aqui é o endereço que está nessa rede? Eu estou tratando agora do que se chama máscara de subrede padrão. Tá? Para que serve isso? Padrão. Cada classe tem a sua máscara padrão. Se eu fizer o seguinte exercício aqui, veja a máscara. A máscara não é isso aqui, ó. É, né? Bom, primeira coisa, eu sei que uma classe A, o prefixo está no primeiro octeto, somente, não é isso? Então, a lógica é, se eu fizer um cálculo aqui, tem que me retornar o endereço de rede. Olha o que eu vou fazer. Eu faço o cálculo aqui em cima da máscara, tem que me retornar o endereço da rede. Sempre. Vamos fazer. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um AND, ou E lógico. Fazendo analogia com a matemática, isso aqui é multiplicação. Certo? Para a gente fazer esse cálculo aqui, a gente tem que transformar esses caras para binário. Vocês vão ver depois com a prática, não precisa fazer isso sempre. Mas agora a gente vai fazer. Olha só, vamos converter esse cara aqui em binário. Como é que se converte esse cara para binário? Está em decimal. Pô, isso aqui é fácil, né? Ó, 7 zeros e 1. Esse cara aqui. E esse? Tudo zero. E esse? Mesma coisa aqui lá. 4, 1, 2, 3, 4. E esse último também. Aqui. Esse é o endereço que eu quero saber se ele está contido aqui ou está em outra rede. O que é isso aqui em binário? Você sabe que isso aqui é do lado 255, não sabe? Não é tudo 1? Então tá. Ó. Isso aqui, tudo zero. Vamos lá, cheio de zero aqui. 4, 2, 3, 4, um monte de zero, 4. É isso aqui que eu vou fazer. Esse é o cálculo. Isso é multiplicação, certo? Zero vezes qualquer coisa? Zero. Então, zero. Zero vezes qualquer coisa. Aqui, ó. Zero vezes qualquer coisa. Zero. Zero vezes qualquer coisa. Zero. E aqui? Multiplicação. 1 vezes qualquer coisa. É qualquer coisa. 1 vezes 10. 1 vezes 5. 1 vezes 5. 1 vezes 1 bilhão. É sempre alguma coisa. Não é? Se é zero aqui, ó, é zero. Correto? Então, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1 vezes 1. Tira isso aqui. Resultado. Isso. Pergunta. Este endereço aqui está nessa rede? Por quê? Porque resultou o endereço de rede aqui. Não resultou? Então, papel da máscara. Saber se o endereço de destino está na mesma rede que a gente está ou está em outra. Isso no caso de um host. No caso de um roteador, vai chegar esse endereço aqui, vai ser analisado com várias redes neste formato e dependendo de onde ele estiver, vai ser direcionado para a rede que deveria ser o destino. É uma comparação. Outro exemplo. Se este cara aqui fosse 192 e aqui fosse 16, pergunto para vocês, mudaria o resultado? Mudaria o resultado? Cara, aqui é 0, 0, 0. Mudaria? E se eu fizesse 21, 116
C92. Mudaria? Não mudaria. Zero qualquer coisa? Não precisa nem preocupar, cara. É zero. Isso é multiplicação. Aqui, onde tem 1, eu tenho que me preocupar. Tá? Esse é o caso classe A. Vamos fazer um exercício agora aqui, pegando uma classe B. Certo? Então veja, o processo é AND para se obter o endereço de rede. Esse endereço de rede aqui é comparado com o endereço que está configurado no host ou na tabela de roteamento no roteador. Vamos pegar uma classe B com a máscara padrão de uma classe B. O que vai mudar? Me diga uma classe B aí. Um 172? O que mais? Veja. 172. 172. Isso aqui é uma classe B? Isso é uma classe B? 172? Sem barra, sem nada. Isto é uma classe B ou não é? Sempre vai ser. Sempre vai ser. Agora, se ela está usando, por exemplo, uma máscara que não é padrão, é outra história. Nós fizemos exercícios aqui com classe C, com classes B, vocês nem perceberam. Porque o que estava valendo, na verdade, era a notação em barra. O prefixo da rede estava valendo. Aqui está tratando da máscara padrão, certo? 16, por exemplo. Não é aí que está dizendo ali? Máscara padrão, classe B, são os dois primeiros octetos que identificam a rede. Isso é uma classe B? É. E se eu botar aqui barra 24, isso é uma classe B? Sim, sempre. O que define o primeiro octeto. Esse cara aqui não é classe B? Ele não está nessa faixa aqui? Ele é classe B, sim. Tá? Bom, vamos fazer a máscara padrão então. Vamos mudar um pouquinho para ficar mais divertido. Vamos botar 10. Tá? Aí a questão é a seguinte: qual é a máscara de subrede padrão de classe B? Esse segundo C da classe B, o segundo octeto ali, qual é o limite dele? 255 também? Também. Não tem, aqui é 255. Não é essa aqui? Por que isso? Se a gente for ver a definição da classe B, está aqui, ó. Para mim identificar uma rede, são os dois primeiros octetos. Bom, sendo assim, eu vou ter que fazer o seguinte. Primeiro, qual é o endereço de broadcast disso aqui? Qual é o endereço de broadcast dele? Usando barra 16. Qual é o endereço de broadcast? Isso aqui é prefixo. Qual é o maior valor que eu tenho aqui? Os 2255, né? E o endereço de rede? Aqui. Aí eu vou fazer o seguinte agora. 172, 10, 5, 112. Esse endereço faz parte dessa rede? Vamos fazer o cálculo aqui. 255. Isso um host vai fazer. O Windows vai fazer. O Linux vai fazer isso aqui. Quanto é que sobra isso aqui? Preciso fazer esse cálculo todo em binário? Cara, 0 e 0 aqui, o que dá aqui? 0 vezes qualquer coisa? É 0. 0 vezes qualquer coisa? É 0. E aqui? Tudo 1 vezes qualquer coisa? Qualquer coisa. Isso aqui? Isso aqui, ó. Resultou no endereço de rede? Este cara pertence a essa rede. Tá? Aí, vamos fazer outra coisa agora. Esse endereço aqui, ó, 172, 12, 50, 15, faz parte dessa rede? Faz parte dessa rede? Ó, vamos de novo. 0, 0. O que sobra aqui? Aqui é 0. Aqui é 0. E aqui? É 12. E aqui? 172. Esse cara está contido nessa rede? Não. Se fosse num host, qual é o procedimento?
descobre o endereço físico do gateway, pega esse pacote, manda para o gateway. Destino, esse endereço aqui, na verdade, né? Botou aqui, esse endereço aqui. Lá no gateway vai ter uma entrada dizendo assim, ó, o caminho para essa rede aqui, é pela minha interface 2. Então vai. Tá? Esse é o caso classe B. Máscara padrão 255.255.0.0. Isso e isso é a mesma coisa. Isso e isso aqui tem o mesmo objetivo. É uma forma de expressão diferente, mas é a mesma coisa. Barra 16, nós somos os primeiros 16 aqui que são prefixos de rede. Isso aqui, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, o mesmo efeito. Bom, classe C. Vamos pegar uma classe C aí. Diga aí uma classe C bonita. Um 192, 168, 200? 203? Aqui é o endereço de rede, certo? Não estamos usando um endereço de host. 200.0 seria então nesse caso. Máscara padrão de classe C. Por quê? Porque na definição de classe C, os primeiros 24 bits são prefixos da rede. Eu só posso variar aqui. Bom, seguindo a lógica. Vamos pegar esse endereço aqui, ó. Olha só, esse mesmo endereço aqui. O que vai acontecer? Imagine que uma máquina que esteja nessa rede aqui faça um acesso a esse endereço. O que vai acontecer é o cálculo para saber se esse endereço está nessa rede ou está em outra. Olha só. 255, 255, 2550. O que vai sobrar daqui? O que sobra daqui? Aqui dá 0. E aqui? 5. E aqui? 10. E aqui? A pergunta é, esse cara aqui está na mesma rede desse cara? Esse endereço está na mesma rede desse? Não, obviamente não. Ah, mas eu estou olhando, mas olha aqui, ninguém está olhando. Você cálcula. Você cálcula, ok? Então, as classes, na verdade, foram divididas dessa forma aqui para facilitar o roteamento. E detalhe, não existia máscara de subrede nesse momento. Foi criado depois. Então, com a máscara aqui, possibilitou o seguinte. Eu posso criar subredes. Exemplo, eu não preciso usar uma classe A inteira numa rede. Cara, eu sou uma empresa, eu tenho 5 filiais. Então, pegar uma classe A, vou usar uma filial só, cara, acabou. Aí tem que pegar outra classe A, vou usar outra filial. Imagina só. E era assim no início de tudo. Não, vamos fazer o seguinte, cara, vamos dividir esse negócio. Vamos pegar uma parte para a gente usar numa filial, outra parte para usar no outro. Por isso que foram criadas as máscaras de subrede. Sub. Okay? Neste caso, eu não estou dividindo. Eu estou usando toda a classe A, toda a classe B, toda a classe C. Entendido até aqui a questão de classes? Vamos lá. Quem é que define isso? Certo? Quem é a instituição que define isso? É o IANA. Então, inicialmente, o IANA era o responsável. Isso aí não é, na verdade, não tem um país dono, mas a gente sabe quem é, né? Os americanos aí, nesse caso. E aí depois começaram a regionalizar. Então, na América do Sul, América Latina, na Europa, na África, na Ásia, Oceania, tem, então, um organismo que faz a distribuição dos endereços. Se distribuíram faixas por regiões e aí foram distribuindo para provedores, para instituições de ensino, pesquisa, etc. Foram indo. Toma classe A para ti, acabou as classes A, beleza. Toma classe B. Acabou a classe B, toma classe C. E aí foi indo. Aí chegou um momento assim, ó, acabou. É o estado que a gente se encontra hoje. Certo? Classes B não existem mais. Classes A há muito tempo não existe. E o que começou a se fazer? Distribuir várias classes C para quem precisa de mais endereços. E aí o cara usa máscaras especiais para agrupar classe C. A gente vai ver depois isso aí como é que se faz. Certo? Mas que ideia hoje, o mundo está assim. Por isso que o IPv6 tem, digamos, pressa em ser adotado. Porque aí um espaço de endereçamento de 128 bits. Aí é muita coisa. Certo? Tem muito endereço.
Mas um dia, lembrem, início dos anos 80, os caras acharam que tinha muito endereço também. Né? Bom, prefixos aí, a máscara subrede, são modos de representar a mesma coisa, como a gente está conversando aqui. Número de bits e máscara tem a mesma, digamos, o mesmo objetivo, é só representação diferente. Então, nesse caso aqui, barra 24. Os primeiros 24 bits são usados para prefixo de rede. Para tu calcular a máscara, tu bota eles todos em 1. E tu acha o valor. É assim que funciona. Não é o caso aqui? Isso aqui, ó. Não é, na verdade, tudo 1 aqui, tudo 1 aqui, tudo 1 aqui? E aqui é 0? Por quê? Porque tu está dizendo o seguinte, que o prefixo é esse cara. Então, se tu fizer um cálculo, nesse caso de E lógico, de 200 qualquer coisa, 1 é 200. Porque é o prefixo, que tem que se repetir. A questão da operação lógica aqui, né, que eu fiz agora, como é que ela funciona? Na verdade, ela vai ser usada para determinar o endereço da rede, os roteadores usam para determinar uma rota, e os hosts determinam se o pacote vai ser usado, ou se vai ser, o host de destino vai ser procurado na rede local ou em outra rede. Então o processo acontece nas máquinas e em roteadores. Tá? Aqui tem uma tabela verdade do E-lógico, né? Então é o caso de multiplicação, ele só vai ser 1 quando todos forem 1. Tá? Mas pegando essa lógica aí, é 0, é 0. É 1, é qualquer coisa. Certo? 1 qualquer coisa é sempre qualquer coisa. Aqui tem um exemplo, né, de como fazer isso. Então, o que eu fiz aqui no quadro agora. O caso do 192. Vou confrontar 192, que é 1000, com tudo 1. O que sobra? 192. E esse 1 aqui, com 0? Sobra 0. Certo? Vai sobrar 0 aqui. Por que tem 1 aqui? Na viagem, isso é errado. Ok? Bom, aqui os passos de conversão. Então, esse processo aqui, usando nesse caso, ó, uma máscara barra 20. Olha só, vamos fazer essa. Aqui tudo bonito, ok? Barra 8, 255.000, barbado. Barra 16, os dois primeiros octetos, tudo 1. Barra 24, os 3 primeiros. Não tem dificuldade nenhuma. A maior parte das pessoas usa isso aí, ok. Mas, se eu fizer uma máscara, por exemplo, barra 20, o que seria o barra 20? Vamos fazer esse processo aí. Veja, é a mesmíssima coisa de sempre. Vamos pegar o caso aqui, ó, 172, 16, 132, 70? 70. Barra 20. Barra 20. Bom, o que eu sei com barra 20? Primeiro e segundo octeto, fixo. Certo? 20, eu vou pegar, na verdade, 4 bits desse cara aqui. Não é? Então eu vou ter 4 bits aqui que eu vou usar para a minha primeira rede, minha segunda rede. E aqui o restante, ou seja, os outros 4 aqui desse octeto e os outros 4 aqui, os 8, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 8, vão ser para hosts. Mas eu quero calcular a máscara, certo? Eu não quero calcular todas as sub-redes que eu tenho aqui, eu quero a máscara. Como é que eu faço? A máscara é o seguinte, aqui, tudo 1. Ó, tudo 1. Aqui, tudo 1. Eu estou usando todos esses bits aqui. E aqui? 4, 1, 2, Estou usando só esses 4. Não barra 20, eu sou esses 20 primeiros. E aqui, 0. Opa. Falta a caneta para 0. Né? Bom, como é que eu converto isso aqui para decimal? Que valor é esse? 255. Esse? Isso a gente já sabia, não sabia? Estamos usando 2 primeiros octetos fixos aqui, ó. Você já sabia. E aqui, que valor é esse? Converta em decimal esse cara aqui.
128 mais 64 mais 32 mais 16. 192 mais 32, 224. Mais 16, 240. Essa é a máscara de 1/20. Isso aqui é sempre assim. Não interessa se é uma classe B, não interessa se é uma classe C. Essa é a máscara de 1/20, sempre. Isso aqui é o /20. Sabe por quê? Aí que está o grande segredo, tá? Vamos pegar esse endereço aqui. Vamos ver quantas redes tem aqui. Olha só, a gente começa aí pelo zero. É o mais fácil, né? Ó, primeira rede aqui. 172, 16, 0. Aqui, ó. Não é isso? Primeira rede é 0 aqui. Quanto vai ter ali? 0, 0, barra 20. Todos começam aqui. Qual é a segunda rede? Qual é a segunda rede? A primeira é tudo 0 aqui, ó. Tudo 0 e aqui tudo 1. Esse é o último endereço dessa primeira rede. Não é? É a mesma lógica. Qual é o próximo endereço aqui? 0, 0, 0, 1. Não é? Que endereço é esse aqui? Desculpa, que número é esse aqui? 2 na 7, 2 na 6, estou botando aqui para cá. Ó. 2 na 7, 2 na 6, 2 na 5, 2 na... A próxima rede aqui é 172, 16, 16, 0 barra 20. Próxima rede, 0, 0, 1, 0. Por que eu não estou variando aqui? Porque isso aqui é endereço de bolso. Então nesse intervalo aqui, então. Tem que estar. Qual é a próxima? 2 na 7, 2 na 6, 2 na 5. 7, 2, 16, 32, 0 barra 20. Tempo a gente pensar aqui. Estou fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fez com os barra 28, com os barras 30. Mesma coisa. Agora eu tenho um detalhe. Eu estou usando um pedaço do terceiro octeto. Do terceiro octeto. Ok? Essa primeira rede aqui vai até qual endereço? 16. Olha só. Aqui vai ter 255. Aqui é fácil. E aqui? Ele vai até o 15. 15. Olha só. Esse aqui não é o primeiro endereço da próxima rede? Se eu encher de 1 isso aqui, vou encher de 1 agora aqui. Ó, vou encher de 1. Esse é o último endereço da primeira rede. Não é? É ou não é? É a mesma lógica, cara. Não é 255 aqui? Que valor é esse aqui? 15. Não é 16, cara. 16 é o próximo. Olha aqui. 2 na 0, mais 2 na 1, mais 2 na 2, mais 2 na 3, quanto é que é? É 15. Isso aqui é 15, ó. Vira a importância de você contar em binário, cara. Não faça aquilo mecanizado ali, para ele não funcionar. Aqui já complicou. Cálculo de máscara de subrede. Isso aqui é fácil de fazer. Mete 1 no número de bits que estão setados lá, converte para decimal, uma babada. Isso aqui é fácil de fazer. Repetido, não tem problema. Por que eu estou saltando aqui? Dessa forma. Eu estou usando os 20 primeiros, ok? Minha primeira rede é tudo 0, nesses 4 aqui. Não é? É o primeiro, cara, tudo 0. Tudo 0 aqui. Aí, primeiro endereço, 1, 2, 255, próximo. Aqui, 1, 255, aqui 2,
255 aqui 3. Conta assim, ó. Vai contando assim. Vai 1. Vai 1. Até quando? Até todos seriam 1 aqui. Todos seriam 1 aqui. Por isso que dá, no caso broadcast aqui, 172, 15, 16, 15, 255. Por que está saltando esse negócio aqui? De 0 a 16, 32. Se eu olhar aqui, o que vai acontecer? Quantas dessas sub-redes aqui eu tenho? Eu tenho 2 na 4 aqui, não tenho 16 sub-redes? Eu tenho a 0, eu tenho a 1, eu tenho a 2. A próxima vai ser 0, 0, 1, 1. Que valor é esse? 48 aqui. Contem aqui. Isso aqui não é 2 na 5 mais 2 na 4? Não é 48? Aqui, ó. Mas se eu fiz isso aqui, se eu passei do primeiro para o segundo, cara, tá barbada. Agora eu já sei qual é que é a sequência de pulos aqui. Vai pular para 172, 16, 48, 0/20 e vai embora. Mas o objetivo não é isso aqui. O objetivo é a gente ver a máscara. Qual é o papel dessa máscara aqui? Ser 240. Qual é a função disso aqui? Quer ver? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o primeiro endereço daqui. Vou pegar o primeiro endereço de cada um. Tá? Para ficar mais fácil o cálculo. 172, 16, 0, 1. Certo? Como é que eu sei em que rede ele está? Eu tenho que confrontar com a máscara, correto? Então tá bem. 255, 240, 0. O que sobra daqui? Aqui não dá 172? Tudo 1. Aqui, 16. E aqui? Aqui é 0. Esse é fácil. Dá 0. E esse aqui? Dá 0. Este endereço está nesta rede aqui. Isso é o mais fácil. Agora vou fazer esse aqui. 172, 16, 16, 1. Vou ver em qual rede esse cara está. Antes de fazer isso, teoricamente, quem está aqui, tem que resultar isso aqui, ó. Não tem? Estão errados nos cálculos, não pode ser isso. Imagina um roteador, vai chegar esse endereço aqui, ó. Qual é a rede que tu está? Vai ter que ser feito um cálculo com a máscara e tem que resultar o endereço da rede. Vamos ver. Aqui, 172. Aqui, 16. E aqui? Agora vamos parar. Vamos para o binário, Luizão. Tem que ir para o binário. É mais fácil. Quanto é que é 240? A gente já calculou ele aqui. Não são 4 uns, 4 zeros? 240, ó. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Tá, e mesma coisa, 16 quanto é que é? 16 é 2 no quê? Na 4. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0. Isso não é 16? Vamos conferir. 2 na 7, 2 na 6, 2 na 5, 2 na 4. Ok? O que a gente tem que fazer aqui? End, não é isso? Outra coisa, esse 0 aqui. Não interessa, é 0. Vou pular esse cara aqui. Vai dar 0 no fim. Quanto é que dá esse negócio? Ó, 0 não interessa, não interessa, não interessa, não interessa. 1 e 1. 1. 0 não interessa, 0 não interessa, 0 não interessa. Quanto é que deu? Ah, 1, 2, aqui. Quanto é que deu aí? 16, 0. Esse cara está nessa rede? Essa é a rede aqui que sobrou quando se fez um ente com essa máscara. Então perceba, o prefixo desses caras é igual. 7216, 7216. Só que a máscara é um /20, cara. Então, na verdade, eu estou usando várias redes aqui dentro desse prefixo. Dentro dessa classe B. Isso aqui é o mundo real. Tá? Acontece assim.
Então a máscara tem essa função de dizer se o destino é na tua própria rede ou em outra. Qual é o caminho que eu tenho que ir? Óbvio aqui é o seguinte, e se eu usar barra 20 numa e barra 16 na outra? Aí estou fazendo uma sobreposição. Aí vai bagunçar. Olha só, se eu mudar essa máscara aqui, ó, botar 20 aqui e botar 16 aqui, o que vai acontecer? Os dois vão estar na mesma rede, não estão. O que é isso aqui na prática? Cara, nosso laboratório aqui é a rede 172.16.00, o outro laboratório é 172.16.16, o outro é o 32. Para interligar e nos podermos comunicar, tem que ter um roteador entre nós. Senão a gente não vai se comunicar. Nossa rede é isolada uma da outra. Ok? Muito bem, vamos lá. Aqui está mostrando a questão, né? Em todos esses casos aqui tem mesma lógica. Primeiro endereço, rede, último, broadcast. Então, cai por terra a questão de ser o 255 último. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Olha esse caso aqui. É 255 broadcast. Aqui é 15.255. Aqui é 31.255. Tá? Mas é o último. É esse que vale. Bom, aqui tem outro exemplo, né? Usando uma classe A. Aqui está se usando, na verdade, o número de bits aqui de 28, né? Estão sendo 28 aqui. Ó, 4 bits aqui na máscara, dá 240. Então eu estou pegando uma classe A, que eu teria 16 milhões de endereços, eu estou dividindo ela. Eu estou criando várias outras redes menores. Tá? Esse é o objetivo de usar a máscara. No nosso caso aqui, a gente vai fazer o exercício agora, para a gente finalizar, é o exercício que a gente vai fazer do nosso endereçamento aqui, que é um barra 23. Nós usamos um barra 23 aqui, na faculdade. Tá? Nós vamos ver qual é o efeito disso. Bom, aqui fica, né? Na verdade, esse material fica para vocês como complemento. Tem exemplos aqui de máscaras, por exemplo, esse caso aqui é um barra 26. A máscara do barra 26 é o 192. Então veja a relação, ó, barra 26, porque os 24 primeiros mais 2 bits do último octeto. Tá? Aqui tem um exemplo agora completo do que eu solicitei para você no exercício. Então, vocês vão calcular a máscara de subrede, o primeiro endereço válido, o último endereço válido, a classe e, se não me engano, acho que é só isso. E broadcast, na verdade. Tá? Bom, resumo. Qual foi a ideia dos caras? Pegaram o espaço 32 bits e dividiram de uma forma que na época parecia melhor. Na verdade, tiveram várias modificações na história aí. Primeiro, criação de classes. Segundo, máscara subrede. Terceiro, agrupamento de redes. NAT, para mascarar endereços válidos por endereços não válidos. E por último, desde 2001, IPv6, que é a solução definitiva. Só que para fazer isso tem que mudar a estrutura núcleo da internet, que até hoje ainda está se arrastando. Tá? Então vamos fazer o exercício agora para a gente fixar isso.